O confuso Garou, o vilão cruel que foi nerfado. E nesse vídeo, trago um resumo com comentários do capítulo 40 de One Punch Man. E o mangá começa na capa, uma capa que não tem nada demais. Só tem o Saitama dando um soco. Porém, nessa capa tem uma frase que recentemente ganhou destaque na mídia, seja lá o que isso signifique. Bom, a frase é: ainda assim, você não pode romper o vazio. Um pessoal emocionado, achou que era uma dica sobre um personagem que apareceu na história atualmente. Mas tipo assim, o pessoal não planejou o King, o City e o Garou. Então, imaginar que os cara planejaram essa frase como dica pra um personagem no capítulo 200 e caralhada, pra mim, é loucura. Mas, com isso dito, voltemos à famigerada reunião de maluco. Nisso, já começamos a ver que o Garou é confuso. Ele está todo animado, chamando todo mundo pra porrada, pra que eles possam descobrir quem é o mais forte. Mas, no capítulo anterior, ele estava chamando todo mundo de fracote. Vai ver que ele se sentiu mal por ofender todo mundo de forma gratuita. Dito isso, esse desenho do Garou ficou muito massa. Dá pra sentir a alegria dele. Mas, voltando pra reunião, o City manda o Garou parar com esse papo torto. Ele decidiu expulsar o Garou. O que mostra que o City é muito confiante, né? Criminosos são conhecidos por respeitar as leis convencionais e certamente vai aceitar ser expulso de boas. Será? Lógico que não. O Garou já demonstra ter alguma questão contra a associação de heróis. Ele questiona se é assim que o representante da justiça trata os seus convidados. Não sei exatamente como ele esperava ser tratado, mas enfim. O Garou pegou aquele ditado: quando um não quer, dois não briga, e o incinerou. Ele tomou a decisão de começar a luta por ele mesmo. E digo mais, esse foi a versão do Garou mais violenta que já existiu, porém, ela só existe nesse capítulo. Garou era pra ser um vilão sanguinário, mas alguma coisa aconteceu e ele passou a ser um vilão mais suave. Provavelmente, foi ideia de editor. Até entendo, imaginando os motivos. Se o Garou continuasse assim, não iria sobrar herói na história. Então eles mudaram o personagem, até mesmo o passado dele, pra mim, foi alterado. Porque o que vai ser mostrado, pra mim, não faz sentido. É confuso e só faria sentido se algo extremamente ruim tivesse acontecido quando ainda era criança. A frase final tem lógica, porém a construção não encaixa. Mas enfim, Garou decidiu descer o braço em geral e o City pede que os heróis expulsem o Garou. Aí começa a arte. Primeiro entramos no passado do Garou, não tem idade à vista, não sabemos quantos anos atrás isso aconteceu. Até porque, nem sabemos quantos anos o Garou tem. E isso é uma prova da falta de planejamento. O cara está sendo apresentado, mas não existe uma idade definida. O Garou não tem nem sobrenome. Se bem que isso faz parte do universo. Enfim, voltando ao passado do vilão, vemos o jovem Garou assistindo a um programa de TV, onde um herói, o Homem-Justiça, enfrenta um monstro que se chama o Conde Demônio. Na imagem anterior aparece vários seres, pelo menos 2 são monstros, mas não dá pra dizer qual deles é o tal do Conde Demônio. Dito isso, o Garou está triste, o Conde quase conseguiu dominar o mundo, mas foi derrotado de novo. Então ele torce pra que o Conde Demônio destrua o mundo. Será que ele sabe que é um ser humano e também seria destruído pelo Conde Demônio? Será que o Garou é um fã do jogador hipotético? Agora tudo faz sentido. Mas bem, o Garou está lá, torcendo enquanto o vilão é derrotado. Chateado ele reclama: quando será que o vilão vai vencer? Ele precisa assistir a TV Senado, ou buscar a história dos políticos pra ver. O que não falta é vilão se dando bem, mas voltando pra ficção. Alguém, talvez a mãe ou o pai dele, diz que o vilão nunca vai vencer. Até porque... Interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like pra provar que não é trouxa. Bom, a realidade bate e o jovem Garou vai para o caralho. Confesso que não entendo os motivos que levaram a uma criança discutir o que é justo ou não. Principalmente o que aconteceu na vida dela pra achar ok o mundo ser destruído. Ou seja, não faz muito sentido só com essas informações. O que faz parte do personagem, ele é meio confuso. O pessoal gosta dele porque o Garou é bonito e forte. O que faz sentido com a frase final: o popular vai vencer e o odiado vai perder. Entenda como, a pessoa bonita, branca e rica vai sempre ficar por cima, enquanto o pobre, negro e considerado feio vai ser sempre o derrotado. Mas enfim, saindo do passado do vilão que mais traz perguntas que respostas. Voltamos para a sede da associação onde vemos o Garou estrangulando o homem dos truques mágicos. O cara acabou sendo um maluco normal. O cara é um herói da classe A, o 7º herói mais forte da classe A, e o maluco é só um cara esquisito. Mas bem, ignorando isso e focando na crueldade do Garou, ele está sufocando o cara na tranquilidade. O maluco claramente não tem forças pra revidar. Mas antes que o mágico vire estrelinha, o ceboso do bigode de nariz surge pra resgatar o companheiro. Dessa vez, o ceboso, sendo o 5º no rank, demonstra alguma força. Ele usa o soco canhão de tanque. Um golpe bem forte, consegue destruir o chão e estamos falando do chão da associação de heróis, que deve ser bem reforçado. Porém, o ceboso erra o alvo original. E a cena seguinte me deixa confuso.
Na cena seguinte, o braço do cara está todo zoado, torcido e quebrado em uns 3 lugares diferentes. O braço parece torcido, mas fiquei com a impressão que quebrou no impacto com o chão. Mas enfim, vou supor que foi isso mesmo. Não gosto muito quando um personagem faz algo que você não consegue ver, então se não vi, não aconteceu. Pois bem, o ceboso acaba derrotado por um soco no meio da cara. Ou seja, todo herói abaixo do rank 5 não serão capazes de vencer o Garou. Teoricamente, qualquer herói abaixo disso, nem deveria sonhar em vencer o pivete, mas as classificações podem ser ignoradas. Entendeu? Dito isso, assim que o ceboso é derrotado, o público formado por criminosos procurados, começaram a festejar. Ver o Garou derrubando os heróis é como ver o seu time de coração vencendo um jogo. E o homem adora admirar homem. Entretanto, o Garou olha para os caras como quem olha para fãs do Mosca. Nesse momento o Garou explica o porquê os criminosos estão errados. Parte do argumento dele é maluco. Ele fala que o pessoal não entende o que é um monstro e parte da explicação é que os heróis estão sempre atrasados enquanto os monstros sempre tomam a iniciativa. Esse argumento é maluco. Primeiro que, temos que ignorar uma inconsistência do universo, uma inconsistência que tem uma explicação óbvia também. Veja, a Associação de Heróis, de fato, tem tecnologia o suficiente para criar um sistema de defesa para monstros e outros desastres com muita facilidade. Não existe falta de dinheiro, as pessoas mais ricas são patrocinadoras do negócio. Porém, também existe um argumento muito bom do porquê a associação não faz isso. A Associação de Heróis e os heróis só existem porque existem monstros e desastres naturais. Entendeu? Se um dia os monstros são completamente erradicados e os desastres naturais passam a ser completamente contidos, a existência de heróis e uma associação deixa de ser necessária. Ou seja, usando uma visão realista da coisa, exterminar os monstros e construir um sistema defensivo capaz de prever e minimizar os danos de um desastre natural ao mínimo, não vai ser bom para eles. Entendeu? Dito isso, porque os monstros tomam a iniciativa? É sem motivo mesmo? Assim, na teoria, os monstros comem carne e o ser humano é feito de carne. Ou seja, é só fome. Agora, por que os heróis chegam atrasados? É porque ninguém tem bola de cristal. Dito isso, depois de falar nada com nada, ele explica que não importa se é herói ou não, humano é humano e humanos não colam com os monstros. Entendeu? E quando o Garou diz isso, o herói babaca decide fazer uma jogada. Mostrando que eu estava certo, o cara esperou o Garou se distrair para fazer um movimento. Ele chegou pelas costas, jogou uma frase de efeito e antes que o Garou pudesse se virar, ele fez uma firula com as mãos e disparou um jato de fogo. É graças a esse jato que ele é conhecido como Fogo Azul. Parte vem disso, a outra parte vem do fato dele estar usando um lança-chamas. Lança-chama com gás de cozinha, saca? Mas enfim, o ponto mais importante dessa cena é a crueldade do Garou. O cara arrancou o braço do herói. E aí, dá pra entender o porquê esse Garou deixou de existir. Se ele seguisse nesse pique, no final do arco, quantos heróis ainda iriam existir? Não dá pra ser assim, o One pode até ser criativo, mas isso poderia se tornar um problema gigante. Imagine o trabalho, ter que criar personagens ad infinito. Mas é isso, Garou derrotou o último herói e agora os criminosos vão ter que entubar essa tora. Um detalhe interessante é esse personagem aqui no canto esquerdo, em breve vamos vê-lo de novo. Bom, os criminosos, sem muita opção, partem pra cima do Garou enquanto o City pede reforços. Não existe sistema de vigilância na base, pra saberem que a reunião deu errado, é necessário que o City mande um sinal. Mas enfim, a base mais tecnológica do mundo não é perfeita. Então, enquanto o pessoal brinca, o Sonic está indo embora. Infelizmente, não será hoje que veremos uma batalha entre Sonic e Garou. Imagino que o Garou perderia. O Sonic está acostumado a perder para o Saitama, saca? O Garou nessa época era só uma criança em comparação. E bem, o Sonic também não foi de bobeira, ele aproveitou a reunião para tentar conseguir informações sobre o Saitama, mas especificamente, informações sobre a origem da força do Careca. Porém, ele não arrumou nada. Nada além do atual rank do Saitama, o Careca está na 33ª posição da classe B. Já o Saitama, esse está na casa do criminoso do King, jogando um gamer e mostrando que o King é um gigantesco babaca. Egoísta num nível. Por que a polícia não prende esse cara? Enfim, o giro pelo mundo acaba e voltamos para a base dos heróis. Lembra do cara na esquerda? Então, voltamos com ele dando de cara na parede. O Garou triturou todo mundo na sala. Infelizmente, os reforços da Associação de Heróis demoraram um pouco, coitados, não existe elevador no prédio. De qualquer forma, o Garou deixou o City vivo e bem, ele precisa de um mensageiro. Então Garou explica que entende, sua força não é o suficiente para enfrentar todos os heróis da classe S, então ele vai embora, no entanto, promete que em 1 ano e meio, ele vai voltar. Ele ainda comenta que talvez, se não tiver fazendo nada, deva ir até o King, já que o cara é o mais forte. Até o Garou caiu na notícia falsa. Como exatamente o herói mais forte só está em 7º? Qual a lógica usada? Mas enfim, temos a cena do Garou indo embora como se tivesse entrando em um portal com o City tendo uma crise nervosa. Numa arte muito bem desenhada, pelo menos pra mim.
Mas essa cena tem outra coisa, o City deveria ser isso, só um gerente pau mole. Aí do nada, inventaram que ele era. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.